Alexandre de Moraes determina a volta do decreto que aumenta as alíquotas do IOF. E você vai ver ainda. Presidente Lula veta projeto aprovado pelo Congresso que aumenta número de deputados. E ainda, Congresso Nacional aprova mudanças no licenciamento ambiental. Essas e outras notícias você confere agora no Redação HIT. Olá, muito bom dia para você que decidiu ficar bem informado no Redação HIT desta quinta-feira, 11 horas e 30 minutos agora, pelo horário de Brasília. Vamos juntos com mais um jornal com as principais notícias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que volte a valer o decreto que aumentou as alíquotas do imposto sobre operações financeiras, mas suspendeu o trecho que tributava as chamadas operações de risco sacado. A decisão ainda vai ao plenário do STF, que está em recesso. Moraes tomou a decisão após a audiência de conciliação entre governo e Congresso não chegar a acordo. Nenhuma das partes cedeu na reunião e, por isso, o ministro teve de agir para solucionar o impasse. O governo editou norma que amplia as alíquotas de IOF e as possibilidades de cobrança deste imposto para determinadas entidades. Ela foi derrubada pelo Congresso na sequência. O caso foi para o Supremo decidir. Moraes decidiu deixar o risco sacado de fora. O termo se refere a um tipo de operação em que os bancos antecipam valores à vista para varejistas que venderam a prazo. A operação antes não pagava o imposto, passou a pagar uma alíquota de 3,95% com o decreto do governo sobre o imposto em maio. A expectativa de arrecadação com a cobrança era de 8 bilhões de reais, mas agora fica isenta. Para Moraes, não há previsão legal para se equiparar o risco sacado a operações de crédito. Por isso, essa nova forma de tributação não poderia ser criada como quis o governo. Alexandre de Moraes ainda considerou que não houve desvio de finalidade no decreto do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerou justa a medida, feita com base na Constituição, e falou que mostra um aperfeiçoamento da relação entre os poderes. Nós estávamos muito satisfeitos com a maneira como o ministro Alexandre tratou o assunto, com muita sobriedade, colocando a Constituição acima de tudo. Quer dizer, o Supremo Tribunal tem que julgar na forma da Constituição. E nós, então, estávamos confiantes de que o decreto do presidente respeitava completamente a Constituição Federal, né? E houve essa questão do risco sacado que ele já tinha manifestado alguma sensibilidade em relação à controvérsia. Nós entendemos como absolutamente legítima a decisão dele. A justiça é para isso mesmo, né? Para sopesar os argumentos. E o governo federal vetou o aumento no número de deputados. O presidente considerou que não há justificativa para o gasto extra. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que aumentava de 513 para 531 o número de deputados federais. Na justificativa do veto, o governo argumentou que a proposta não observou os princípios da eficiência e da responsabilidade fiscal e que a ampliação geraria aumento de despesas com impacto no orçamento público. A proposta havia sido aprovada pelo Congresso como forma de cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a redistribuição das cadeiras da Câmara proporcional à população com base nos dados do Censo Demográfico de 2022. Para não reduzir o número de representantes de nenhum estado, o Congresso optou por ampliar o total de vagas. Com o veto, a responsabilidade pela redistribuição das cadeiras na Câmara passa à Justiça Eleitoral. Como previsto pela decisão do STF, o texto gerou forte repercussão negativa e foi alvo de críticas por parte da opinião pública. Segundo pesquisa Quest divulgada nesta quarta, 85% dos brasileiros são contra o aumento no número de deputados.
E olha, na calada da noite, após pressão da bancada ruralista, o Congresso Nacional aprovou a mudança no licenciamento ambiental. Especialistas ambientalistas dizem que o texto do chamado PL da devastação pode favorecer atividades que causam degradação e trazerem riscos ainda para comunidades tradicionais. O projeto vai à sanção do presidente Lula, que pode vetar alguns trechos. O resultado da votação do projeto que enfraquece licenciamento ambiental e permite obras com alto risco de impacto saiu às 3:20 da madrugada. A liderança do governo se opôs à proposta e foi derrotada. Essa é mais uma da série de vitórias, imposta por parlamentares representantes do agronegócio. A lista inclui, por exemplo, o marco temporal. O projeto, aprovado por 267 votos a favor e 116, incluiu 2 pontos polêmicos. O primeiro é a autorização da mineração nas novas regras de licenciamento, e o outro é uma emenda que pode acelerar a exploração de petróleo na margem equatorial. Em linhas gerais, a proposta cria um novo tipo de licença especial, que autoriza obras e empreendimentos de forma mais rápida, independente do impacto ambiental, dispensa a necessidade de licenciamento ambiental para ampliação de estradas, atividades de agricultura e pecuária e também para sistemas e estações de tratamento de água e esgoto e barragens pequenas de irrigação. Além disso, renova de forma automática a licença ambiental, nacionaliza a autorização quase que automática para projetos de médio porte com potencial poluidor. A proposta ainda exclui a necessidade de aprovação por um órgão federal do corte de vegetação da Mata Atlântica, deixando a autorização somente nas mãos de estados e municípios. O texto também desconsidera as terras de comunidades tradicionais e valem para a análise do órgão competente apenas áreas protegidas indígenas homologadas e territórios quilombolas oficializados. A famosa Rua 25 de Março, em São Paulo, um dos maiores polos comerciais do país, entrou na mira do governo americano. Os Estados Unidos informaram que abriram uma investigação sobre supostas práticas desleais do Brasil. Um dos alvos da ação é a rua e também o Pix. Lojistas da Rua 25 de Março, na capital paulista, afirmam que o comércio irregular no local, com a presença de produtos piratas, ocorre de forma pontual e é continuamente fiscalizado e combatido pelos órgãos públicos. Os Estados Unidos informaram que abriram uma investigação comercial sobre supostas práticas desleais do Brasil. Um dos alvos é a Rua 25 de Março, em São Paulo. Uma lorota, porque aqui tem muita gente que trabalha de verdade honesta, entendeu? Que nem pirataria tem. Mas não tá que nem era antes. Diminuiu, a polícia mesmo não deixa. Os comerciantes da região destacam ainda que o local é um dos maiores polos comerciais do país, reunindo mais de 3.000 estabelecimentos formais, que geram empregos, pagam impostos e oferecem produtos de qualidade para consumidores de todas as regiões do Brasil. Se ele acabar taxando, muita gente vai acabar perdendo emprego, vai acabar fechando lojas, assim como foi na época de 2020 com o Covid. Muita gente acabou quebrando, né? A 25, o pessoal compra na 25 por ser muito barato, né? Porque é coisas importadas que vêm de lá de fora, somente coisas muito de chinês. A investigação tem como objetivo, segundo o governo americano, averiguar se o tratamento dado pelo Brasil ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico onera ou restringe o comércio dos Estados Unidos. Sobre a Rua 25 de Março, o governo americano afirma que a região é um dos maiores mercados de pirataria há décadas, apesar das operações policiais. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o Brasil quer uma negociação com os Estados Unidos, após o presidente americano Donald Trump ameaçar na semana passada impor tarifas de 50% sobre as importações brasileiras. Nas palavras dele, o bom é que se resolva aí nos próximos dias. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, discute com empresários norte-americanos a taxa de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
Na semana passada, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil também deve participar do encontro. Por meio do Comitê do Governo, Alckmin já debate a questão com empresários brasileiros. A criação do grupo de trabalho foi determinação do presidente Lula, depois de Trump anunciar a tarifa extra a todos os produtos do Brasil comprados pelos Estados Unidos a partir de 1º de agosto. Nesta terça, o ministro já esteve com os setores produtivos da indústria e do agronegócio e garantiu que brasileiros caminham juntos para reverter a taxação. Segundo Alckmin, os brasileiros sugeriram que o governo negocie com os americanos um prazo maior para o início das tarifas. Foi muito proveitosa a reunião, trouxe a mensagem do presidente Lula, do empenho do governo para rever esta situação, e o que nós ouvimos aqui é negociação, ou seja, um empenho para rever, o que coincide com a proposta do governo brasileiro e do presidente Lula. Depois também foi colocado a questão de que o prazo é exíguo, que é um prazo curto, que nós deveríamos, de repente, trabalhar pela questão da sua dilação. Apesar disso, Geraldo Alckmin destacou que a intenção do governo é avançar ao máximo dentro desse prazo e alcançar um acordo antes que o tarifaço se concretize. E olha, Trump disse ontem que não descarta a possibilidade de demitir o presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não planeja demitir o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, mas não descarta essa possibilidade. Ele está fazendo um péssimo trabalho, mas não estou falando disso. Felizmente, podemos fazer uma mudança nos próximos 8 meses, mais ou menos, e escolheremos alguém que seja bom. Queremos taxas de juros mais baixas. Nosso país merece. Quando um repórter pergunta se Trump descarta completamente a ideia de demitir Jerome Powell, o presidente afirma: "Não descarto nada, mas acho altamente improvável." A mensagem contraditória de Trump, após meses de ataques crescentes a Powell, elevou os rendimentos dos títulos americanos, que superaram 5%. O presidente dos Estados Unidos acusa Powell de não usar adequadamente os fundos para reformar as agências do Banco Central americano em Washington, obras que já custaram 2,5 bilhões de dólares, segundo o Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca. Também critica o presidente do BC americano há vários meses por resistir à redução das taxas básicas de juros. Na terça-feira, Trump pediu que o Banco Central reduzisse as taxas de juros em 3 pontos percentuais. Atualmente, as taxas de juros americanas estão entre 4,25% e 4,50%. E a seguir, você vai ver incêndio em shopping deixa dezenas de mortos no Iraque. E agora na sua tela, a câmera ao vivo de Jaguaruana, 31 graus neste momento. Olha que cidade linda no Ceará, nós voltamos já. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 45 minutos. A Polícia Federal saiu às ruas hoje para cumprir mandados judiciais na 5ª fase da Operação Overclean. A ação investiga desvios em emendas parlamentares. E entre os alvos dessa operação estão familiares do deputado federal Elmar Nascimento, integrante da mesa diretora da Câmara. A suspeita é de desvio em emendas parlamentares direcionadas pelo deputado federal Elmar Nascimento a Campo Formoso, na Bahia. O irmão do parlamentar é o prefeito desta cidade. A Polícia Federal cumpre 18 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao irmão do parlamentar, Elmo Aloísio Vieira Nascimento, ao primo dele, o vereador Francisco Manuel Nascimento Neto, que ficou conhecido ao jogar R$200 mil pela janela,
antes de ser preso pela PF em dezembro do ano passado, e um ex-assessor de Elmar, Amaury Albuquerque Nascimento. Outro alvo da operação é Marcelo Andrade Moreira, ex-presidente da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco. A suspeita é de que as emendas seriam direcionadas a Campo Formoso por meio da companhia. Foi a família Nascimento quem indicou Moreira à presidência Codevasf. Ele já foi exonerado em junho deste ano, acusado de tentar obstruir a investigação. A quinta fase da Overclean foi autorizada pelo ministro do STF, Cássio Nunes Marques, que também determinou o bloqueio de quase 86 milhões de reais dos suspeitos. Os crimes apurados incluem organização criminosa, obstrução de investigação, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos e lavagem de dinheiro. E pelo menos 61 pessoas morreram em um incêndio num shopping no leste do Iraque. As autoridades ainda tentam identificar vários corpos e determinar as causas do fogo. Um incêndio em um shopping center da cidade de Kut, no leste do Iraque, matou mais de 60 pessoas. Muitas famílias buscam notícias sobre parentes desaparecidos. O governo iniciou uma investigação para determinar as causas do incêndio, o mais recente em um país onde as normas de segurança são desrespeitadas com frequência. O Ministério do Interior detalhou que a maioria das vítimas morreu asfixiada nos banheiros do shopping. As autoridades relataram que 14 corpos carbonizados não foram identificados. O incêndio se propagou rapidamente pelo centro comercial Hyper Mall, que tinha 5 andares. As causas ainda não foram determinadas, mas um sobrevivente declarou à agência France Presse que um aparelho de ar-condicionado explodiu. Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio, mas continuam no local para procurar os desaparecidos. Segundo um repórter, o shopping havia sido inaugurado apenas 5 dias antes. Os relatos iniciais indicam que o incêndio começou no primeiro andar. O ataque israelense contra o quartel-general do Exército da Síria, em Damasco, ontem, gerou uma rápida reação em Washington. A investida, segundo o governo de Israel, foi motivada pela situação envolvendo os drusos no sul do território sírio, onde mais de 300 pessoas morreram nos últimos dias. O que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse se dever a rivalidades históricas. Os Estados Unidos pediram ao governo sírio nesta quarta-feira que deixe a zona de conflito no sul do país para aliviar as tensões com Israel. Os confrontos serviram como justificativa para um ataque mais cedo ao quartel-general do Exército em Damasco. Horas antes, no Salão Oval, ao lado do presidente americano Donald Trump e o príncipe herdeiro do Bahrein, o secretário de Estado Marco Rubio disse: É complicado, obviamente. Estas são rivalidades históricas de longa data entre diferentes grupos no sudoeste da Síria, beduínos, a comunidade drusa, e isso levou a uma situação infeliz e a um mal-entendido, parece, entre o lado israelense e o lado sírio. Portanto, estivemos engajados com eles a manhã toda e a noite toda com ambos os lados, e achamos que estamos a caminho de uma verdadeira desescalada, e esperançosamente, de voltar a ajudar a Síria a construir um país e chegar a uma situação no Oriente Médio que seja muito mais estável. Assim, nas próximas horas, esperamos ver um progresso real para acabar com o que vocês têm visto nas últimas horas. Os conflitos eclodiram entre combatentes drusos e tribos beduínas sunitas, após o sequestro de um comerciante de vegetais druso, o que, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, desencadeou uma série de sequestros em retaliação. As forças do governo sírio anunciaram sua intervenção na segunda-feira para conter a violência e foram enviadas na terça-feira para a cidade de Sueida, que até então estava sob controle de combatentes drusos. Desde o início das hostilidades, mais de 300 pessoas morreram por conta da violência. Israel, que ocupa e anexou a maior parte das colinas de Golã sírias, lar de uma população drusa significativa, reiterou nos últimos dias que não permitirá qualquer presença militar no sul da Síria, perto de sua fronteira comum. Trump tem apoiado fortemente Israel em suas campanhas militares na faixa de Gaza e no Irã, mas prioriza a diplomacia com os novos governantes da Síria, depois que os combatentes islamistas sunitas derrubaram o ex-presidente Bashar al-Assad em dezembro. O governo brasileiro garantiu que haverá hospedagem para todos durante a COP30, Conferência Climática da ONU, em Belém, e ofereceu preços acessíveis para as delegações dos países em desenvolvimento.
O governo brasileiro assegurou que haverá hospedagem para todos durante a COP30 e ofereceu preços acessíveis para as delegações dos países em desenvolvimento, em resposta às críticas sobre os custos da acomodação durante o evento. Por decisão do Brasil, que preside neste ano a cúpula climática mais importante da ONU, a COP será realizada pela primeira vez na Amazônia, em Belém, uma cidade de 1,3 milhão de habitantes com capacidade hoteleira limitada. Vamos ter imóveis suficientes para todos, não tenham dúvida disso. Só precisamos achar os valores adequados para cada público, disse a jornalistas o secretário extraordinário para a COP30, Walter Correia. O governo federal disponibilizou uma plataforma virtual na qual as delegações de um grupo de 98 países em desenvolvimento e países insulares têm acesso a 1.500 acomodações por um valor de até $220, o equivalente a R$ 1.225 por noite. Representantes dos demais países poderão reservar outros 1.000 quartos nessa mesma plataforma por até $600, ou R$ 3.340 a diária. O governo informou que está em negociação com a rede privada para definir preços razoáveis nas demais acomodações. No fim de junho, durante as reuniões preparatórias da COP30, vários países expressaram preocupação com os preços altos para se hospedar em Belém. Nos últimos meses, alguns hotéis estavam oferecendo diárias por $1.400, ou R$ 7.800. Serão necessários cerca de 20.000 quartos para todas as delegações. Além de cruzeiros, hotéis e residências particulares, os organizadores adaptarão universidades e escolas. Walter Correia reafirmou que o evento vai ocorrer em Belém, apesar de pedidos de alguns países para que fosse transferido para uma cidade maior. E agora, nesta edição, nós vamos conhecer a cidade de Armação dos Búzios, litoral do estado do Rio de Janeiro. Búzios fica na região dos Lagos do Rio de Janeiro. É um dos melhores destinos do Brasil para quem busca lindas praias. Com litoral recortado e cheio de lindos cenários, Búzios presenteia os visitantes com mais de 20 praias, todas de características únicas. A arquitetura tem o charme antigo e, ao mesmo tempo, a cidade abriga pousadas de luxo e elegância dignos dos melhores balneários de praia no mundo. E vamos então com uma câmera ao vivo dessa cidade tão linda que neste momento está marcando, os termômetros estão marcando 24 graus e olha, além de ser um município belíssimo, o local também é um paraíso para esportes aquáticos. A Praia da Ferradurinha, por exemplo, é um point para a prática de caiaque e também o popular stand-up, com algumas opções para alugar os equipamentos ali na região. Jeribá é bem atrativa para quem gosta de surf. Para aproveitar a canoa havaiana, a dica é sair bem cedo da Praia do Canto, que fica no centro do município. E com essas imagens, nós encerramos esta edição com o céu de Armação dos Búzios. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente quinta-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até mais.